trabalhar a parte de envelhecimento, ver as questões da geriatria e da gerontologia, né? Fazer essa junção. E aí nós pegamos os cadernos da organização e fomos estudando, fomos vendo, tivemos capacitação, o pessoal do Estado do Cheque para cá, o pessoal de Minas também veio, e nós pegamos aquele livrinho do Edgar Nunes e começamos a trabalhar o estudo em cima da avaliação multidimensional. E começamos a montar isso, né? E aí, no planejamento do trabalho, nós vimos que a avaliação seria pela avaliação geriátrica ampla e que o foco do Centro de Saúde seria a reabilitação. Mas não só a reabilitação motora, ou a reabilitação da parte de comunicação com as sequelas dos AVCs, das disartrias, né? E das questões de fala e de linguagem de outras doenças neurológicas, né? E aí nós começamos a botar um planejamento de uma forma mais ampla. Então nós vimos a reabilitação, a coisa de reabilitar realmente a cognição, que fosse possível, as sequelas motoras, a dimensão sociofamiliar e a dimensão afetiva. Nós fechamos assim, né, nesses 4 tópicos. E começamos a fazer como que a gente ia trabalhar. Então, o que vocês viram ali, algumas coisas ainda tem, outras não estão mais acontecendo. Nessa época do vídeo, nós tínhamos muita gente de Parkinson, né? Por isso aquele grupo de Parkinson. Você viu no vídeo deles, o grupo que aparece aqui de ginástica de cuidador, não é, saiu errado. É um grupo de cuidador, que é um grupo de apoio para aquelas familiares ou cuidador profissional, a maioria são familiares, que estão cuidando de algum familiar que esteja cometido de algum tipo de doença. Então é um apoio para ele, né? E aí a gente tem as estratégias de fazer o genograma, de ver quais são as dificuldades, as facilidades, e qual é a situação dele na família e tal. Outro grupo que vocês viram, que nós chamamos de grupo de comunicação, que é um grupo de estimulação cognitiva, de linguagem e de fala, que tem as pessoas com demência, os Alzheimer, ou demência vascular, qualquer alteração de cognição, e algumas sequelas, alguns que estão com sequelas de AVC, de linguagem, né, e de fala. Então, eles estão ali, a maioria, e os Parkinsons também. E tem aquele outro grupo que você viu as pessoas do Cuca, que era a fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional. Então, aquele grupo foi bem legal, porque trabalhou toda a parte de ritmo, com as músicas, trabalhava também a estimulação de linguagem, a parte motora, através da música e tal. E quando eles colocavam as fantasias, aí eles já não eram mais aquela própria pessoa, né? Então, aquilo foi bem legal também. Esse grupo também não está mais existindo, né? Algumas coisas já mudaram. Então, no vídeo, o que nós fizemos na época do vídeo? A gente começou a achar, a gente não sabia ainda que ia ter esse concurso cultural, mas a gente já estava tendo muita produção de trabalho, né? E aí, eu e a Dejaí na TO, nós vimos alguma coisa no site do Ministério, falando desse vídeo cultural, mas a gente não sabia direito o que era. Mas nós chamamos a Alessandra, que era a enfermeira que trabalhava com a gente na época, e pedimos para ela filmar com o celular, né? Filmar esse atendimento do grupo de comunicação, filmou o outro, filmou a fisioterapia, e para a gente poder ter isso aqui guardado, assim como algumas fotos que a gente tinha, né? Aí depois, quando nós fomos ler realmente o edital, nós fomos falar com o Mário, que ele, assim, ele topa tudo, né? E com isso a equipe também, né? E aí nós fomos elaborar mais. O Mário chamou o marido lá acho que era a secretária dele, que trabalha com essa parte de filmagem, e aí a gente elaborou e mandamos, entendeu? Mandamos, achando assim que, 5 minutos não vai dar nada, né? Mas mandamos, né? Mandamos e ficamos entre os 30, e aí fomos chamados para receber esse certificado lá em Brasília, e eu que acabei indo, e quando eu fui também fiquei muito surpresa, nós fomos entre os 10, né? Tinham trabalhos assim muito bacanas. E nós ficamos entre os 10. E esses 10 eram para sair um vídeo institucional. Isso foi em 2013. Setembro, outubro de 2013. E esse ano, em setembro, né, eles vieram para fazer a filmagem aqui conosco. Então,
nós vamos participar desse vídeo institucional dele. Só que quando eles vieram também filmar, a essência do trabalho continua a mesma, né? A equipe já mudou, tem alguns profissionais que já saíram, outros foram chamados do concurso. Então, a essência do trabalho continua o mesmo, mas a gente está sempre assim, se estudando novamente, replanejando, refazendo as coisas. Agora mesmo no planejamento desse ano, nós já começamos a fazer, nós estamos novamente estudando os textos da política, até porque para aqueles que chegaram e que não pegaram essa construção, né? E os meninos que vieram filmar, que foi uma equipe de São Paulo, eles estavam saindo daqui e indo para o norte, né? E eles não sabem como que eles iam chegar lá e fazer a filmagem, porque o trabalho de lá já não estava acontecendo, entendeu? O trabalho que ganhou naquela época, 2013, entre os 10 também, para participar do vídeo, não está mais acontecendo. Não está mais acontecendo porque as pessoas saíram, quem entrou não deu continuidade, e porque a gestão mudou e também achou que não podia ser assim, tinha que ser assado, né? Então a gente ficou feliz, né? Porque 3 anos quase depois, né? Desde 2011 nós começamos, 2012 realmente o centro foi inaugurado. Nós estamos conseguindo assim manter a essência da coisa, entendeu? Então isso é legal. A nossa população também já mudou um pouco, porque tinha uma época que nós tínhamos muitas pessoas de Parkinson, agora nós estamos com mais gente de demência, na verdade, e outras patologias. E também outras coisas nós mudamos, porque a gente já sentiu a necessidade de fazer um grupo de orientação à patologia, que no ano passado, esse ano não aconteceu porque não teve o suficiente. Era um grupo de orientação à patologia para os pacientes de Parkinson, que vinha o paciente e o familiar, então também tinha um cronograma a ser seguido. O grupo de cuidadores se mantém. Esses grupos de comunicação, ele começou com 1, depois passou para 2, agora já tem assim, os que estão com comprometimento leve, os que estão com comprometimento leve e moderado, uns pouco mais agravados. Nós já estamos dividindo isso em 3 grupos, né? Então a gente vê assim que para algumas coisas a gente consegue reabilitar, para outros não é na verdade uma reabilitação, porque não é uma reabilitação assim, neuropsicológica ao pé da letra de treinamento de funções, vamos dizer assim, uma remediação cognitiva, entendeu? Mas a gente, o retorno que a gente tem é que essas pessoas e os próprios familiares, eles têm colocado os familiares dentro do atendimento também, no trabalho cognitivo, eles ficam satisfeitos de vir, porque qualquer coisa que estabeleça que dê um gatilho de comunicação, você vê que eles gostam. Então a gente está assim, novamente para o ano que vem, repensando como que a gente vai dar continuidade, né, a esse trabalho que está dando certo e como que a gente vai melhorar isso ou aquilo. Estamos voltando a estudar a parte da reabilitação neuropsicológica, tanto da avaliação como da reabilitação propriamente dita. E estamos reformulando, né, Mara? A Mara entrou com a gente já tem 1 ano, né? Desde 1 ano agora. Então também foi bacana que ela entrou para a coordenação. A nossa coordenação da política também mudou, é a Fabiana agora. E aí elas também, a Fábio também vem, participa, né, do planejamento, das ações de intervenção. Então a gente tem feito isso, sabe? A gente mantém a avaliação em cima da avaliação multidimensional ali do Edgar Nunes, e a parte da reabilitação a gente foca nesses 4 pilares, que a gente dividiu assim, de comunicação, parte motora, parte psicoafetiva e a parte sociofamiliar, né, e ambiental. A gente vem tentando trabalhar desse jeito.